Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje, uma quinta-feira, iniciando nossa aula de ciências, iniciando o capítulo 2 no nosso módulo um. Vamos falar sobre as rochas e o Sol. Olha só, observe aqui essa imagem, tá? Essa imagem é de um arquipélago. Um arquipélago é um conjunto de ilhas, e esse conjunto de ilhas fica em Dubai, lá no Emirados Árabes, ok? Esse conjunto de ilhas, gente, não são ilhas naturais, são ilhas que foram construídas, tá? Sobre o mar, isso mesmo, sobre o mar. Então vamos ler aqui um trecho de uma reportagem, tá? Que o título é Em menos de 24 horas, Chile resgata todos os mineiros. Após 70 dias de espera, uma noite histórica, às 23 horas e 8 minutos de terça-feira, 12 de outubro de 2010, teve início o resgate dos 33 homens presos a quase 700 metros de profundidade na mina São José, no Chile. Uma história dramática que chamou a atenção de todo mundo e teve um final feliz. Ainda bem, né? Então, do que trata o trecho da reportagem? Fala sobre um resgate de mineiros, né, gente? Então, você sabe o que é uma mina? Se necessário, faça uma pesquisa. Vamos falar. Então, o planeta Terra, ele é formado por camadas, ok? A camada superficial da Terra é a crosta terrestre. Aqui você está vendo uma representação da crosta terrestre. Essa camada ela é representada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Então, até o fundo dos oceanos faz parte da crosta terrestre. Então, os minerais, a crosta terrestre ela é formada por minerais. E os minerais são compostos geralmente sólidos e encontrados naturalmente no ambiente. Aqui, olha só, aqui fala sobre as rochas que podem ser formadas por um ou vários minerais, e por isso existem rochas com diferentes características. Veja aqui então o exemplo do granito, olha, que é formado, né, por diferentes minerais, como o feldspato, como o quartzo e a mica, certo? Temos aqui o exemplo do calcário, que é uma rocha formada pelo mineral chamado calcita e é uma rocha muito utilizada em construções, na preparação do solo, do chão, como a gente chama, né? Então, muitos minerais podem ser explorados e utilizados pelo ser humano. Neste caso, os minerais passam a ser chamados de minérios. E a atividade de extração, quer dizer, de retirar esses minérios das rochas, é chamada de mineração. E é essa atividade que é realizada nas minas, assim como estava sendo realizada lá na mina São José. E os principais minérios explorados aqui no Brasil são ferro, bauxita, manganês, nióbio, cobre, ouro e entre outros. Temos aqui, olha, que os minérios eles podem ser utilizados para fabricação de utensílios domésticos, né, de automóveis, vidros, moedas. Olha, as moedas são feitas de diferentes minérios como o níquel e o cobre, ok? E a formação do solo. Você já ouviu o seguinte ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, a mensagem do ditado popular acima pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Então, vejamos a seguir esse esquema. Tá vendo essa primeira gravura aqui, olha? Isso, que tem uma seta que indica rocha, uma nuvem aí caindo chuva. Então, as rochas que formam a crosta terrestre ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos, as chuvas, a luz e até os seres vivos, né? Seguimos aqui vendo agora, olha só essa ilustração aqui, que ao longo de milhões de anos essa exposição, o que faz com as rochas? Ela desgasta
lentamente, ela quebra as rochas em pequenos pedaços, cada vez menores, e esses pedaços menores são chamados de partículas, ok? Seguindo aqui nessa outra ilustração, olha só, aqui é o solo, já formado por essas partículas juntas, pelo ar, né? Pela água e os restos de vegetais e animais. Então, essa é a formação do solo, ok? Então, gente, o solo, ele é encontrado na superfície da crosta terrestre e é o que nós conhecemos popularmente como chão. Chão ou terra. E abaixo dessa camada que nós pisamos, que é o solo, que é o chão, está o subsolo, onde nós achamos os minérios, reservas de petróleo, né, e até mesmo a água. Observando, olha só, essa foto aqui, essa fotografia ao lado, olha, que fala de uma mina de exploração de cobre que fica lá na África do Sul. De que porção da crosta terrestre estão sendo extraídos aí os minérios? Do solo ou do subsolo? Do subsolo, né, gente? Porque se observar, já foi bastante cavado aí, olha, já estão lá no subsolo. Por que foi preciso cavar a mina para extrair os minérios? Porque os minérios são encontrados lá, né? Acabamos de ver sobre isso. Aqui pede que você enumere as imagens de 1 a 4 na ordem em que ocorre a formação do solo. Olha só, né, gente? É só olhar para cá que você vai conseguir fazer. Primeiro aqui, olha, número 1 aqui, olha só. Número 1 aqui, as rochas são maiores. O 2, onde as rochas vão começar a sofrer ações da natureza e vão ser quebradas, certo? Aqui vão se transformar em partículas e as partículas vão se misturar com os restos de vegetais, animais, né? A própria água e o ar e vão dar formação ao solo. Aqui pede que você cite 2 tipos de interação dos seres vivos com o solo representados acima. Bom, aqui a gente pode ver o seguinte, a questão da planta, que tem uma interação com o solo, né? E a própria minhoca. A minhoca que sobrevive no solo, né? Os nutrientes ela retira do solo, a planta também, ok? Então, componentes do solo para encerrar a nossa aula de hoje. Olha só, veja o experimento que Joaquim e seu colega realizaram. Primeiro, utilizando uma lupa, que é uma lente de aumento, eles observaram que a amostra de solo do jardim da escola apresentava o quê? Pequenas rochas, folhas secas, raízes de plantas e animais como minhocas, ok? Observando e tocando o solo com as mãos, outras amostras de solo, eles observaram o quê? Que o solo rico em argila tem uma cor avermelhada e partículas menores, e que o solo rico em areia tem uma cor amarelada e partículas maiores, ok? E mergulhando um copo, olha, com solo em um balde com água, eles observaram que se formaram bolhas saindo do solo, indicando que existe ar no solo, ok? E aqui por último, quando eles despejaram um pouco de água nas amostras de solo, eles observaram que no solo rico em argila, maior quantidade de água ficou retida, formando um barro, um chão liguento, né? E no solo rico em areia, a água escorreu, carregando até parte da areia. E ao final do experimento, Joaquim e seu colega concluíram que existem diferentes tipos de solo e que cada solo é composto por diferentes elementos, como restos de seres vivos, água, ar e pedaços de rochas, um com mais e outros com menos componentes, ok? Então encerramos aqui a nossa aula de ciências de hoje e até a próxima. Tchau!